Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui no nosso segundo talk show com o quadro Eu Vou Contar para Todo Mundo. Estou aqui com a Adriane Pinho e conforme o que está escrito em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sem dúvida, eu serei edificado com o testemunho dessa mulher de Deus e você também. Adriane, muito bem-vinda. Ai, obrigada, pastor. Para mim é uma alegria, uma honra poder Amém. estar aqui e compartilhar aquilo que Jesus fez na minha vida, como tudo começou com esse encontro maravilhoso que mudou, transformou a minha vida, a minha Glória a casa, a Deus. minha família. Então, Que muito obrigada maravilha. pelo convite. Muito bem-vinda mais uma vez. Adriane, e conforme esse texto bíblico que a gente trouxe, né, de 2 Coríntios 5,17, a Bíblia deixa claro que quando nós damos início à nossa caminhada com o Senhor, de fato, tem que acontecer isso, né? As coisas velhas ficar para trás e a gente passar a viver Algo novo. algo novo, né? E hoje a Adriane vive algo novo, Tudo novo. tudo novo. Existe uma Adriane antes e uma Adriane depois. Amém. A minha conversão, ela veio de um momento muito difícil, aconteceu lá em 2011, um ano muito difícil na minha casa, no meu casamento, aonde se envolveu droga, e eu não soube lidar com a situação, não Sim, tinha para quem contar, ou não queria contar, não queria expor, né, porque é um fracasso, né, você casa e quer ser bem-sucedido, caminhar bem, né, no caminhar casamento. bem no casamento, e de repente você se depara com uma situação dessa e eu fiquei sem chão. E eu vim de uma família aonde é normal beber, Sim, né? Já de uma crença de pessoas que bebem. Então tudo é festa. Tá alegre, tem festa. bebida. Morreu, tem bebida. Meu Então Deus. tudo tem bebida. E diante dessa situação minha, dessa frustração diante desse casamento, quando eu não soube resolver, eu me afundei mais ainda, porque eu já bebia, gostava muito de beber, Sim, você né? já vinha Já vinha disso, que era dessa super caminhada aí, né? normal. E então, assim, eu bebia realmente por gostar, não era para fazer agrado para ninguém ou porque alguém insistia, Bebia não. valendo, Adriane. Valendo, como se diz a história, né? Eu bebia era com farinha, Esse né? ditado é maranhense, né? Ditado do Maranhão, né? Aprendi por aqui, mas realmente eu sempre falava assim Eita, que quando eu ia fazer alguma coisa eu tinha que ter meu combustível. E meu combustível era uma latinha de era uma cerveja. Ela latinha. corria. Eu digo, gente, preciso do meu Se combustível. não tivesse uma latinha, Não fluía as coisas, então eu precisava disso, né? E diante dessa situação, com esse casamento dessa forma, quando eu descobri que o meu esposo, né, estava usando droga, né, o crack, foi um desespero para mim. Aí eu me afundei realmente na bebida por afundou mais esconder ainda. mais ainda. Bebi Meu descontroladamente. Deus. Não era mais só um final de semana, mas era assim, todos os dias eu bebia, né? E o engano que eu ainda pegava minhas filhas, ia para os bares ou para os... Ali tem a Mangueira, eu ia sempre ali para o rumo da As Mangueira, filhas ia me pequenas, divertindo, dizendo que estava acolhendo as minhas filhas, mas elas vendo tudo aquilo, né? E o contemplando. André por aí, uma história de Cada, pescaria, cada um na sua inclinação ali. cada um no seu vício, né? E ninguém sabendo como reagir. Mas diante disso, tinha um amigo dele que já tinha ido para um centro de recuperação. E esse centro de Sim, recuperação é o da Nova Aliança, né? Lá sim. em Montes Lá. Altos, Aham, com a conheço. pastora Cássia, que antes chamava Cristo Liberta, né? Foi Sim. logo no segundo ano Hoje do... o renascer masculino, hoje né? Renascer Masculino. E aí, diante de tanta situação, aconteceu um momento onde até houve uma agressão de empurrão, de mais palavras agressivas e tal, Então foi só piorando, hein, só Adriane? piorando, não tinha melhoras. Meu pai Foi um querido. primeiro momento, antes mesmo que eu não conhecia nada de Jesus, assim, hoje eu digo isso, né? Mas eu tinha uma fé, porque eu também eu era católica, né? Sim. Não tão praticante, mas eu ia nos cultos, Nas missas. nas missas de libertação, e eu tinha uma fé ali, né? E diante daquilo eu conheci o hino da Fernanda Brum, que era Espírito Santo, né? Sim, conheço. Aonde Muito ela lindo. fala muito que eu não sabia o que falar, mas que ela levasse para Deus para me ajudar diante daquela Uhum. situação. Eu lembro que eu trabalhava na Estrela e sabendo tudo que estava acontecendo na minha casa, eu só chorava, né? Às vezes eu ia para o banheiro do emprego e chorava e escutava esse hino e ninguém entendendo, porque eu comecei a mudar algumas situações
alguns comportamentos meus, né? Então só esse hino, Adriane, ele já foi trabalhando algo em Só o você, hino. né? É um hino que marcou muito a minha história, Que né? bênção. Que é o do Espírito Santo. Ele tem uma letra muito profunda e Tem, é realmente é de verdade. um momento de dor, de desespero, aonde realmente você não conhece a Deus e ele pede ajuda, Ele né? diz, Espírito Santo, ore por mim, né? Ore por mim, use É as forte. palavras certas, porque eu não tenho, né? E eu realmente não tinha nenhum Que bênção. contato. E a partir daí começou algo, eu não sabia. Hoje eu posso contar que ali Deus já começou a trabalhar de alguma forma. E aí nesse momento, voltando um pouquinho lá, quando houve essa agressão, né? Aí eu falei, não, eu vou me embora, porque eu não aguento essa vida, não quero essa vida para mim, porque eu realmente também vi que eu estava demais, né? Não era aquilo. Beber como eu bebia antes, era até legal. Para mim não tinha problema nenhum. Sim. Mas a partir do momento que eu me vi assim, realmente tão na dependência, toda a minha vida ali era de dia e de noite, não tinha tempo. Eu me afundei realmente, aquilo para mim foi um desespero. Eu fazia para esconder uma dor, mas para dentro de mim era um desespero muito grande, né? Nesse dia que aconteceu essa situação, eu falei para ele, não, eu vou me embora. Chega. Chega, não quero mais, eu vou embora, eu sou de Goiânia, né? Sim. Aí vim parar aqui por causa que os meus pais se separaram e eu acabei ficando aqui, conheci o André e casei. Então hoje já tem 25 anos que eu moro aqui em Marabá, né? Então já é a minha cidade do Que bom. coração. E aí eu falei, não, vou me embora. Minha mãe já tinha falecido, e aí eu falei, vou para Goiânia voltar lá por casa dos meus pais, com as meninas e tal. Só que aquela sensação de fracasso, né? Porque Sim. a gente Um nunca quer casamento, a família. toda uma história, né? E assim, querendo ou não, você constrói, né? Eu tinha minha casa, a gente já tinha uma condução, então uma separação, mais esse rompimento de realmente acabar com as coisas, né? E ainda mais da maneira que estava acontecendo. Então, para mim foi muito desesperador. Mas aí eu falei para ele, inclusive nesse dia dessa briga, eu saí tão nervosa que eu falei, vou dar parte dele. O que eu quero é que ele vai para cadeia. Vai pagar o. Aí fui até na delegacia da mulher, cheguei lá na delegacia da mulher fechada. Aí mandaram eu para a delegacia da Folha 30 e aí falou para mim assim: "Não, minha senhora, a senhora se acalme. Se a senhora tiver alguma chácara para ir, você vai. Relaxar um pouco. Relaxa". Era num sábado, né? Falou: "Na segunda a senhora volta aqui, que a delegacia já vai estar ok e a gente dá ocorrência, né?". Aí com isso, hoje eu entendo que não tem um propósito, que já pensou se ela tivesse aberta? Sim. Como é que ia acontecer, o pai das minhas filhas, né? Então, assim, hoje eu entendo muitas coisas. Adriane, e te cortando um pouco, você acaba entrando em um ponto aí bem delicado, né? É um ponto bem delicado. É, até porque você não trouxe detalhes dessa agressão, né? Se Uhum. foi algo simples ou não, mas de fato é algo muito delicado, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, né? Muito machismo, muitos homens que realmente perdem a razão e partem para uma agressão física contra uma companheira, uma namorada. E de fato nós estamos falando de um crime, né? Exatamente. Estamos falando de um crime. Nós não estamos aqui passando a mão. O evangelho, ele não passa a mão em crime nenhum, Não. né? O evangelho, ele trabalha em parceria com a lei. Inclusive, a Bíblia diz que nós devemos obedecer à lei deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus, mas estamos no mundo. Existe uma lei. Então, essa Adriane, ela foi atrás da lei, né? Foi atrás Exatamente. da lei. Não, deixa eu recorrer à lei aqui por conta dessa situação, independente de que nível foi. Exatamente. Até porque eu não tinha o conhecimento do Deus que eu sirvo hoje, né? Sim, Então, realmente, eu fui atrás para solucionar aquilo porque era inadmissível. E essa agressão, ela também não foi essa coisa assim de espancamento, foi um sim, empurrão, uma agressão maior, né? Eu também ali empurrando ele. Então, para mim já foi uma agressão. E eu digo, não, para mim basta. E diante disso, o maior ainda não foi nem a agressão, porque como ela não foi violenta, mas era a agressão psicológica que eu tinha, agressão de ver aquele comportamento, aquelas falas, era um as conjunto minhas de... meninas, né? Eu digo, não, basta. E o que basta? Pois então tem uma lei, eu vou na delegacia da mulher, vou dar parte dele, ele vai ser preso. E tudo isso na hora da raiva, do desespero, né? Hoje eu digo que tem um propósito, porque foi através disso que muitas coisas aconteceram, através dessa atitude que eu Sim, tive. aham. Senão,
eu teria prolongado muito mais, teria Sim. feito, continuado Ou aquela poderia situação. ter ocorrido algo até pior, né? Exatamente, né? Porque os nervos andavam à flor da pele, realmente, né? Sim. Então, qualquer um ali poderia fazer algo pior e Um com o outro, né? tinha as crianças, né? As meninas tudo pequenininha, novinha. Então, diante disso, eu fui para essa chácara e aí, quando eu voltei na segunda, esse André ficou dentro de casa e ficou desesperado. Só que ele disse para mim que usou assim desesperadamente também. E aí eu voltei, fiquei na casa da minha tia nessa segunda-feira. E aí ele só mandando me chamar, queria conversar comigo e tal, e eu braba ainda, aquela coisa, mas jamais tranquila, né? Só firme na decisão que eu realmente ia me embora. E aí, uma hora eu falei comigo assim, eu tenho que falar com ele mesmo, deixa eu ir logo falar com ele. E já cheguei cheia da razão, né? Cheguei, falei para ele assim, o que é que ele queria. Aí ele me quebrou, porque eu fui com tudo, né? E esperava que ele viesse com tudo Sim. também. E ele virou para mim e falou assim, eu preciso da sua ajuda. Meu Deus. Então, naquele momento que ele falou, eu preciso da sua ajuda, ele me quebrou. Não mostrei tanto, mas Você dentro estava de armada, mim né? estava armada, pronta para ir para cima dele mesmo, né? E aí eu falei, ok, você quer minha ajuda? Certo, pois a minha ajuda é essa. Você vai procurar o centro de recuperação, que era lá em Montes Altos, Cristo Liberta, e você vai se internar amanhã, era na segunda-feira. Na terça-feira eu já queria que ele fosse embora. Sim. Né? E nesse tempo ele estava trabalhando, trabalhava na Mitsubishi, é um excelente mecânico, né? E aí nada importou nesse momento. Vai, pede conta, vamos lá, porque vai acabando com tudo. Quando a pessoa chega nesses níveis assim, ela não importa com as coisas, com os bens, ela quer acabar com tudo e resolver a situação, né? E assim foi feito. Ele foi na empresa, tal, e aí deram até algumas orientações pra gente. Entrei em contato com a pastora Cássia, que prontamente Gente já, muito boa, né? nossa, assim, uma mulher de Deus, uma das primeiras, aliás, foi a primeira mulher de Deus que colocou em mim e falou, vai prestar. Tem uma história para frente ainda. Sim. E aí, prontamente, aí vai, né, resolver a parte burocrática e tal. Ok, isso foi numa segunda. Na quinta-feira eu estava na estrada indo para Imperatriz para levar o Mesma André. semana. Na mesma semana, porque eu não queria ficar dentro de casa com ele, Sim. né? Então eu duro ainda na minha questão, por mais que aquela fala dele me quebrou, mas eu não cedi a Tava ele nada. posicionada, né? Posicionada, Querendo uma mudança. que eu não queria aquele estilo de vida e nem com aquele homem. Não era o homem que eu queria, né? Sim. Não foi com aquele que eu casei, não era o pai das minhas filhas, então... E, na verdade, não larguei dele antes, ele sabe disso, isso é nos meus testemunhos, que eu também era tão autossuficiente, porque eu falava, eu não posso largar do André, porque hoje ele usando droga desse jeito aqui, daqui a pouco eu vou passar toda boazuda e tal, no meu carro, e aquela coisa toda, e eu ver o pai das minhas filhas Na sarjeta. na sarjeta. Então aquilo também me movia a não largar dele, Sim. né? Engano, né? Deus trabalhando em todas as situações. Mas o Senhor tem a sua maneira de chamar, de cumprir o propósito que Ele tem na vida de cada um, né? Então tudo começou dessa forma. E aí ele foi para esse projeto, ficou lá. Gente, quando eu cheguei no projeto, como eu falei no início, lá só tinha acho que 2 anos. Então era tudo muito simples ainda, era só uma chácara, né? bem iniciando mesmo, não tá como hoje, né? Tão bonitão, Hoje tá bem né? diferente. Bem lindo mesmo. E aí quando eu cheguei, que eu olhei, eu digo, não acredito que eu tô num lugar desse, com aquele povo, sabe? Porque assim, para mim é uma realidade que eu nunca tinha ido, então não tinha visto aquelas pessoas. Tinha de tudo, cara mal encarado, sabe? Assim, cara de mafioso, de ladrão mesmo, porque realmente tem de tudo ali dentro, tem. né? E aí quando eu cheguei ali naquele projeto, eu fiquei impactada com aquilo e achei que eu não deveria estar ali. Aquilo não era lugar para mim. Lugar para mim. Não, de maneira nenhuma. Naquele tempo, né, pisava em cima de um salto, era cheia dos ouros, sabe? Toda me achando. Garimpeira. Garimpeira. Nem filha de garimpeiro era, mas tinha os ouros. Tinha os ouros, né? Muito bem. E aí, então, chegando naquele lugar, eu me achei assim, que aquele lugar não era digno de mim, de maneira nenhuma. Falei, agora ele vai ficar, porque ele tá precisando, ele que tem que ficar aí. E não fiz muito rodeio por ali, fiquei ali só um pouco, entreguei ele, a pastora Cássia conversou comigo e tal. Aí foi aonde a pastora Cássia me chamou no canto, onde tem que conversar um pouquinho, né? E ela foi a primeira pessoa
Gente, é assim, o povo de Deus realmente tem uma visão a mais do que a gente, né? Tem, glória a Deus por isso. Porque ela olhou para mim e falou assim: você vai ser uma pastora. Eita, Pastora Cássia, né? Baixinha e tal. Pensei comigo assim, meu Deus do céu, nem me conhece, sabe nada da uma minha palavra vida. profética ali. Como é que eu vou ser pastora? Não sabe de nada da minha vida. Já comecei dentro de mim julgar ela, Sim. né? Mas aparentemente sorrindo, aquela coisa toda, mas não recebi nada. Nada ali naquele Ouviu, momento. entrou no ouvido e saiu no outro. Não, sem importância nenhuma. Ok, tá, beleza, ficou lá com ele e vim embora. Quando? Isso foi em novembro de 2011. Quando foi em dezembro de 2011, aí a gente pode visitar, né? A Sim. partir de um mês você pode visitar Uhum. e ir fazendo as visitas com eles lá. E aí quando foi em dezembro eu fui, inclusive fui fazer uma surpresa para ele na virada de ano. Eu não ia, mas aí tem todo um trabalho, né? Aquelas pessoas ali estão preparadas para aquilo, entra em contato com a gente, começa a conversar, a poeira foi baixando. Isso. Inclusive, quando ele foi que eu voltei, eu pensei comigo, agora, menina, agora ninguém me segura. Porque se antes eu fazia o que eu fazia, perto dele, bebendo, saía, não tinha quem me segurasse. Eu digo, agora Agora na pronto. ausência. Agora, menina, eu vou fazer o que eu quero e da maneira que eu quero. Mas Deus já trabalhando. Quando eu retornei, parece que o senso de compromisso, de responsabilidade chegou. Foi Falou, opa, te pegando. me pegou ali. Como eu falei, eu bebia muito aquela coisa toda. E aí já não saía mais, tinha um aniversário para mim ir bem no finalzinho de novembro, sabe? Que era assim dos amigos, ia ser muito bom, que ia ser assim, só aquelas amizades que a gente tinha, aquela liberdade. Eu digo, rapaz, eu vou lá. Mas acredita que eu fui e eu não bebi nada. Nada, nada. Nada. Servi, brinquei com as pessoas, mas eu não bebi. Isso não quer dizer que eu parei de beber. Sim. Mas ali eu já achei algo estranho dentro de mim. Eu falei, uai, esse meu comportamento. Mas foi um pensamento. Nada do que eu pudesse ali imaginar o que já estava começando a acontecer na minha vida. Aí, quando foi em dezembro, eu fui fazer essa surpresa para ele, lá no centro de recuperação. E chegando lá, já vi ele totalmente diferente, já mudado, outra pessoa porque era arrogante, presunçoso, né? Que na verdade essas pessoas que usam isso, elas têm um orgulho muito grande, têm uma dor muito grande que se esconde através de um orgulho, de um espírito de manipulação, porque eu estou resumindo do resumo, porque certeza. tem toda uma história, todo um percalço, para ele chegar até lá ainda aconteceu uma situação, mas que a gente deixa para uma outra oportunidade. O interessante, Adriane, aqui, nós estamos aqui tratando do seu testemunho, mas está entrelaçado com o dele, né? Não tem como. Inclusive, foi essa situação foi a ponte, né? Ela foi a ponte para o teu encontro com Cristo. Vai chegar, agora vai chegar o momento. E detalhe, antes que a gente esqueça, né? Como eu já falei, nós não estamos tratando do testemunho do André. Não. Mas antes que a gente esqueça, já diga aí que o André ele alcançou também essa libertação, né? Sim, com certeza. Onde eu vou entrar agora, né? Ele foi o primeiro resgatado. Ele chegou lá duro também. Sim. Mas lá foi ele que teve o primeiro encontro. Então, nesse momento que eu fui para esse dia da visita, que eu fui fazer essa surpresa, era um final de ano, virada de ano, de 2011 para 2012. Aí lá, aquela alegria, sempre o povo muito festivo e aquela coisa toda, vamos passar a virada de ano na igreja. Saímos então do projeto para passar na igreja mesmo, lá em Montes Altos, né? Sim. E aí, tá bom. Fomos todo mundo, as meninas tudo pequenininha e tal, e realmente aquela alegria e tal. E eu vi lá o André muito diferente. E aí no momento que tava lá acontecendo o culto e tal, chegou o momento da apelação e perguntaram, né, se tinha alguém que queria aceitar Jesus. Eu virei pro André e falei assim, você quer que eu aceite Jesus? Ele falou assim, não, é você quem sabe. Eu digo, não, mas você quer? Porque você tá tão alegre, né? Eu não queria deixar ele triste. Sim. Então, eu perguntei... Ele já tinha aceitado? Ele já tinha dentro aceitado. Dentro do projeto. Porque nessa situação já tinha ali quase 2 meses, né? Que ele estava no projeto, então já tinham acontecido várias coisas com ele ali dentro, né? Que já faz parte do processo lá dentro, né? do testemunho dele, né? Isso, justo, também. E então, aí é onde eu começo a me desgarrar dele, é nesse momento. Ele foi até aí.
Aí eu digo, eu vou. Aí eu pensando comigo ali, vou. Só que aquele voo, querendo ir, mas não indo, mas também querendo com que ele ficasse feliz. Uhum. Pastor, não sei te explicar. Esse meu querer e deixar ele feliz, quando eu pensei que não, parece que eu levei um empurrão, eu tava lá na frente. Lá na frente, recebendo Cristo. Lá na frente, recebendo Cristo. E esse André ficou feliz, e essa pastora Cássia orou, e essa igreja Eita, toda, e foi pegou aquela fogo. alegria, foi um mover, foi uma coisa bonita. Glória a Deus. Eu achei bonito aquilo, sabe? Muito bonito. Mas tá bom, aconteceu, tranquilo, voltamos pro projeto, no outro dia eu vim embora para Marabá, a pastora Cássia falou para mim, chega lá, você procura a Elza, tempera a Elza, Sim. né? Era a pastora Vanderlene que estava aqui, mas o Pastor Ronaldo. pastor Ronaldo, tá bom. Não sabia onde era a Nova Aliança, nunca tinha visto falar Isso na virada de do 2011 11 pro 12. por 12. Ok. Nisso, vou abrir um parênteses aqui. Em dezembro, como eu falei que eu bebia muito, tinha uma comadre, eu tenho essa comadre ainda, né? E aí eu fui na casa dela. Falei, bora tomar uma hoje. Não foi nesse aniversário. Eita, comadre. Eita, cheguei lá, mas sabe como é que ela assim, gelada, trincando? Meu pai. Pra quem bebe tá me entendendo muito bem como é que é esse Tá. processo. Rapaz, e ela desceu uma lá assim, eu falei assim, colocou no copo e tal, eu bebi, ela desceu amarga. Então, como tantas outras vezes que a gente bebe, desce amarga, às vezes Sim. você não quer beber, eu pensei comigo assim, ah não, então acho que hoje eu não quero beber. Ela ainda insistiu mais um pouquinho, bora, comadre, bora. Terceiro copo, eu digo, não, comadre, eu não quero beber hoje, não vou beber. Realmente não. Não, hoje não tá descendo. Isso antes de ir pro projeto, né? Uhum. E aí, tá bom. Não me lembro o dia, mas eu sei que foi antes de eu ir, em dezembro de 2011. Aquele dia foi a última vez que eu bebi. Glória a Deus. Para a glória de Deus, nunca mais eu bebi. Isto é um milagre que eu tenho da parte. Hoje eu conto como um milagre da parte de Deus. Eu ainda nem tinha aceitado Deus ele. botou a mão, Adriane. Colocou a mão, ele naquele momento tirou. Porque nunca mais eu bebi. E eu falo que milagres são coisas instantâneas. A caminhada ela tem um processo de muitas Sim. coisas acontecendo na nossa vida. Mas ali foi para edificar minha fé. Algo aconteceu que assim, como é que poderia? Porque quando eu falo que eu bebia, eu bebia. Eu bebia grades e Você tinha uma grades. vida, né? De bebedice mesmo. Não era qualquer um que me... Não tinha. Eu não, se tem por aí, não tinha topado comigo para me derrubar. Uhum. Então, assim, não conto isso como orgulho, mas para ver a dimensão do Sim. poder de Deus, o que ele pode fazer na vida de um ser humano. Interessante lembrar, Adriane, né? Para as pessoas que nos assistem, que, igual você citou agora há pouco também, Deus ele trabalha de muitas formas, né? Na vida de cada pessoa, tem casos e casos. Você acabou de citar que você viveu um milagre do Senhor. Ele colocou a mão e te ajudou a abandonar a bebida. Mas nem com todo mundo é assim, né? Exatamente. Há algumas pessoas, ou em algumas áreas de pecado, a pessoa vai largando aos poucos, ela vai se doando, ela vai caminhando, vai buscando a Deus e Deus vai limpando, né? É um processo. Um né? processo. Eu gosto de falar desse milagre porque foi o meu milagre. Sim. Cada um tem os seus milagres na sua caminhada. Então, o meu é um motivo de muita gratidão e de muito orgulho, Glória porque a realmente, Deus. para mim, não tem explicação. É o próprio Deus, sabe? Sem eu conhecer ele, o cuidado dele comigo. Então, para mim, foi um milagre. E realmente, como o senhor falou, tem coisas que são processuais, que essas coisas processuais eu vivo até hoje. Uhum. Muitas coisas já foram abandonadas por definitivo, mas tem muitas que são processuais, uma luta diária até a vinda do Senhor. Sim. Então, voltando aí para a conversão, então eu aceitei Jesus por brincadeira. Eu aceitei Jesus para agradar o meu marido, para que ele não voltasse a usar droga, porque eu não queria aquele marido Essa usando. foi a motivação, né? Foi a minha motivação. Eu vou aceitar Jesus porque meu marido aceitou e eu estou vendo que isso faz bem para ele. Ele estava feliz. Então era um homem feliz, eu queria um homem feliz. Sim. Sem as drogas, sem nada daquilo. Então eu aceitei Jesus por brincadeira. Então aquilo que eu sempre falo, não interessa como você vem. Aceita até por brincadeira. Vem, porque Deus vai fazer algo na sua vida. E aí quando eu cheguei aqui em Marabá, aí eu fui procurar onde que era a Nova Aliança, né? Sim. Aí era ali atrás da praça, ali na Folha 27. Cheguei e a primeira pessoa realmente que eu encontrei foi até a pastora Elza mesmo que me recebeu.
E aí me recebeu muito bem e tal. Então, assim, totalmente crua, sem saber de nada, porque tudo isso que eu contei aqui, mas eu não tinha intimidade nenhuma com Deus, eu não Sim. conhecia nada dele. O que eu conhecia era um Deus que eu ia na católica, né, dia de quarta-feira, às vezes domingo para buscar ele, então eu tinha o meu momento de fé ali, mas saindo dali eu continuava a minha bebida, continuava a minha vida, fazendo do jeito que eu queria. Então era só para mim, era um protocolo de cumprir algo de fé daquilo que eu precisava fazer. Mas eu fiz, acabou. Então agora é do meu Sim. jeito, né? Uhum. Então não conhecia nada. E quando eu cheguei na igreja, a pastora Elza me recebeu muito bem e começou. Aí tem um negócio de célula, aí um negócio de discipulado, né? Eu digo, mas rapaz, esses crentes querem saber da vida da gente mesmo. Que é o acompanhamento, Que né? é o acompanhamento. E até então eu falava assim, eu nunca vou ser crente, porque ser crente é enjoado, é chato, esse povo é difícil, Muita viu? gente pensa assim ainda, né? Não, Você quantas ainda pensa vezes... assim, Adriane? Não, de maneira nenhuma. Olha só, quantas vezes eu bebendo, passava que eu me pilho na frente da minha tia, numa BR ali, e aí bebendo e tal, e passava às vezes pessoas que me conheciam, que são crentes, Sim. né? E falava, Adriane, tem que aceitar Jesus. Eu ergui o copo, falava assim, eu já sou de Meu Jesus. Senhor. Ah, Senhor do céu. Meu Deus, quando Deus se revelou a mim, eu falava, Aí Senhor, me você, aí perdoe. você lembrou. Não, a gente não sabe o que faz. Meu Deus. Mas glória a Deus que tudo a Bíblia diz que na ignorância o Senhor não leva em consideração, né? Porque realmente é um tempo de ignorância. Sim. Existe uma cegueira espiritual grande, né? Quando a gente não é Quando tocada pelo poder de Deus justo. na E nossa quem, vida. Adriane, quem tá do lado de lá, ele não consegue enxergar, né? Não, Por conta dessa cegueira, esse não, engano, né? É um não. engano que a gente contempla ele quando tá do lado de cá. E a gente, quando se depara, né? Diz, meu Deus, que caminho eu tava trilhando, né? Que ignorância. Que Na verdade, a ignorância. palavra é essa. Que ignorância. Como é que a gente faz um negócio desse, Sim. né? Então, aí eu comecei com a pastora Elza, eu comecei a frequentar a célula, né? Aí foi onde eu fui ter o primeiro contato com os hinos da harpa, não conhecia nenhum, não sabia, Até né? então, o hino conhecido era o da Só o da Fernanda Fernanda Brum. Brum lá. Fernanda Brum começou tudo, Foi o né? marcante. Foi. Até eu tenho uma história engraçada que, assim, antes também o que eu conhecia da Bíblia era o Salmo 91. Conhecia, assim, de deixar ele aberto e ninguém mexia, ninguém Já tocava. que Ah, não, aquilo era minha um proteção. Não mexe, amuleto. não. Ó, Mexeu, parece que tudo vai atrapalhar. aham. Então eu tinha ali o meu momento. E aí, quando eu comecei a frequentar a cela, começou. Também eu era muito questionadora, né, gente? Eu cheguei cheia das Adriane, minhas... aproveita, explica um pouquinho para quem está nos assistindo o que é essa célula e o que é esse discipulado, assim, rapidamente. A cela é uma comunhão ali entre um grupo pequeno de pessoas, né? Sim, Onde tem esse líder que ele vai cuidar dessas pessoas que chegam na igreja. Assim como eu cheguei e fui cuidada. Então cheguei ali, era 7, 8 pessoas, não me lembro exatamente, né? E a pastora Elza no tempo, era a líder e ela começa ali a dizer quem é Jesus, a tirar as nossas dúvidas. sim, Como eu estava falando, eu era uma pessoa muito questionadora, eu questionava por que você... Graça e paz. Por que vocês têm um negócio de ficar dando graça e paz? Por que vocês não falam só boa noite? Então eu era muito questionadora, muito sim, dona de si, muito autossuficiente, né? E ela ali foi me explicando. E eu fui vendo o comportamento, porque a gente acaba vendo pequenos testemunhos ali de mudanças das pessoas, né? sim, Então isso realmente é muito edificante e a gente vai acontecendo. Tem um poder de Deus na célula. Muitas vezes você vai para o culto e o culto é para muitas pessoas. sim, Então aquele você não grupo entende grande. às vezes muita coisa. Então a célula é esse cuidado mais de perto para que nós possamos estar ali e tirar as nossas dúvidas, né? Compartilharmos da palavra, que realmente é a palavra que vai nos libertando, Sim, né? E o discipulado, esse já é 1 a 1. Além da célula, que é esse coletivo ali nesse pequeno grupo, mas aí chega um momento que ela fala, vamos fazer um discipulado? Um discipulado é sim. isso aqui, Uma conversa, é uma né? conversa. Estamos juntos ali, tomar um café e vamos realmente ali ver o que precisa, o que não precisa, quais são suas dúvidas, vamos orar, ver quais são as dificuldades. Onde precisa de tratamento. Então foi através desse discipulado, desse 1 a 1, que a pastora Elza foi me ajudando
e fazendo com que eu fosse para a palavra. Ela me conduziu muito para a palavra. Sim. E no meio de tudo isso, eu me apaixonei pela palavra de Deus. Por eu Glória a ser Deus. questionadora, então, como os crentes bereanos, Sim. eu queria saber se estava na Bíblia também. Porque Deixa eu como ver eu se já tá vinha aqui. assim, né, com esse meio fechado para os crentes, eu digo, rapaz, esse povo aqui está querendo me enganar, mas não vão me enganar não, porque eu era a sabe tudo, né? Sim. Aí então eu precisava ver na Bíblia. Que Então, isso é importante, né? essa curiosidade, ela me fez ser apaixonada pela palavra de Deus. Glória a Deus, Adriana, que bom. Então, assim, isso me firmou muito na caminhada. Porque, da mesma maneira que eu era intensa no mundo, eu vim intensa para Deus. Para Cristo. Isso é uma das características que as pessoas, hoje eu entendo, muitas pessoas falam assim, eu não vou para ser crente porque é chato. Eu digo, não. Se você é uma pessoa alegre no mundo, em Cristo você vai ser muito mais. Mais ainda. Se você é uma pessoa dinâmica lá, você vai ser muito mais. Eu não deixei as minhas habilidades, o problema é porque elas são contorcidas. Elas são usadas para o mal, ou por um benefício próprio de forma egoísta. Então, tudo aquilo que eu era de forma tão intensa em fazer e acontecer, eu trouxe tudo para Cristo. Cristo foi me moldando e falando, isso é bom, isso é legal, bora lá. Então, essa curiosidade minha em buscar a palavra de Deus, ele realmente me tornou apaixonada. Então, Glória assim, a eu Deus. fui descobrindo a verdade através de homens e de mulheres de Deus que passaram pela minha vida e foram ministrando. E eu, como sempre também, muito assim, pontual, objetiva com as minhas coisas, numa obediência. Sim. E então, tudo aquilo que eu pegava para fazer, eu terminava. Mesmo que às vezes eu não concordasse, fosse questionadora, aquela coisa toda assim, Mas sabe? obedecia. Mas eu obedeci, eu sempre tive um coração obediente, até porque eu queria ver o final das coisas, né? Então, assim, estar em Cristo hoje para mim é assim algo maravilhoso. Glória a Deus. E isso, voltando lá para o André, enquanto eu aceitei Jesus, que eu vim nesse processo de conhecer a igreja, conhecer a célula, estar participando desse discipulado, alguém estava pagando um preço por mim lá. Porque ele me conta que lá no projeto, porque ele ficou 6 meses nesse projeto, Sim. né? Ele disse que ficava a noite toda orando por mim, porque ele falava, como é que eu vou voltar e vou encontrar também aquela mulher bebendo agora? Porque ele Justamente. também não tinha noção do que Deus estava fazendo aqui. Sim. Então, ele estava recebendo um tratamento lá Fazendo e você, dele e o meu seu aqui. Então ele não tinha noção. Ele sabia que eu estava indo na igreja e tal, mas também impossível para quando ele chegasse e visse o que realmente Deus estava fazendo, né? Então, sempre tem alguém pagando um preço pela gente, né? E hoje eu posso contar também que esse preço que ele pagou, não tem como eu hoje aceitar Jesus e não um salvo não tem como ser salvo e não querer pagar preço por ninguém. Por outro, né? Não tem como eu conhecer esse Jesus e não querer resgatar outra pessoa, mesmo que não, que na verdade nunca é na força do meu braço. Não. Mas eu precisar orar, buscar por uma pessoa. Ser canal de Deus, Ser né? De alguma canal. forma, levar uma palavra, como você recebeu uma palavra da pastora Cássia. E um ponto importante, Adriane, que você está trazendo, muito importante, né? Bem como os demais, esse ponto de intercessão do André, né? Ele estava lá recebendo todo o processo dele, mas ao mesmo tempo intercedendo pela família. E esse ponto ele é muito importante. Eu costumo até muito falar dele, que Deus honra o intercessor, né? Nós, sempre que se fala intercessão, a gente lembra muito daquela intercessão de Abraão, né? Ele intercedeu diante de Deus em prol do sobrinho Ló, que tinha caminhado para Sodoma e Gomorra. E o Senhor honrou a intercessão de Abraão, poupando Ló e a sua família, né? Uma história muito linda. E o André ele se colocou na brecha ali como intercessor. E de fato, como também foi falado, hoje essa Adriane liberta e perdoada por Cristo, hoje ela também precisa ser uma intercessora de alguém e um canal de salvação na vida de alguém, né? E eu tenho uma história linda, de algumas delas, uma que me deixa muito feliz, que é o meu irmão. Né? Porque hoje eu oro para que toda a minha parentela possa também Sim. conhecer esse Deus maravilhoso. E o meu irmão, o Anderson, ele era uma pessoa que também aos olhos naturais, impossível de ver aquele rapaz conhecendo a Jesus. E teve um tempo, uns
não sei direito, não quero errar, 5 anos mais ou menos. Ele veio para cá com meu pai e passou um mês aqui. E ele tinha separado de uma mulher dele. E ele estava atormentado, bebia, tanta coisa, sabe? E eu paguei esse preço. O que eu fazia? Porque realmente crente tem umas coisas meio loucas mesmo. Pegava óleo ungido, ele colocava a roupa dele para mim lavar lá, eu colocava óleo ungido dentro do tanque para lavar a roupa dele. Ele ia beber suco lá em casa, eu colocava óleo ungido dentro do suco dele. Eita. Ele ia deitar, eu ungia os pés dele. Era óleo para todo lado. Querendo fazer alguma coisa. Eu digo, vai se converter, vai sair. Aí ele dormia um pouquinho no sofá lá em casa e falava assim, olha como é que estava tão terrível, só para ter uma noção de como ele estava terrível. Eu vou sair daqui porque essa tua casa tem paz demais. E caía no braqueirãozão. Caía no trecho e virava o Zetel mesmo, sabe? Ok, foi embora para Goiânia e tal. E para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o meu irmão é cristão. Glória a Deus, que bênção. Tem uma família, tem 2 filhos, tudo rápido aconteceu. Não sei, assim, contar o testemunho dele lá, mas eles que têm várias coisas que Deus foi fazendo. Que maravilha. Assim, então isso para mim é algo tremendo, do poder da oração. É lindo contemplar isso, né, Adriane? O poder da oração, o poder da fé. Porque, como se diz, não é o óleo ungido ali que aconteceu, mas era uma fé que eu tinha, um instrumento que está na palavra de Deus que nós podemos usar. Então eu usei aquilo ali com muita fé. Sim. Falei, eu sou um converso. Não é que a gente vá fazer disso também, Adriane, uma regra, né? Não. Não é que é uma regra, mas é como você está falando. Você imaginou que aquele óleo ungido ia colaborar com a tua fé, então você usou. Exatamente. Se eu não tivesse, era orando, Sim. sabe? Era ungindo a água. Senhor, que essa água aqui lave ele por completo, essa água viva aqui. Então é o poder das palavras. Amém. É o poder da palavra que eu posso estar ali declarando sobre a vida de alguém. E eu declarei sobre a vida dele e no tempo e descansei. Lógico que eu queria todo dia, né? Eu queria saber dessa boa notícia todo dia. Mas eu estou resumindo. Houve um processo, ele foi para Goiânia, ainda ficou fazendo algumas coisas lá e tal, mas Deus tocou. No tempo de Deus, porque é para a glória dele. Sim. E tá lá, sabe? Hoje sendo uma bênção, hoje glória é cristão. A Deus, que maravilha. Né? Então, uma esposa com 2 filhos, tudo que ele queria era essa família. Eu sempre falo que muitas vezes a gente se envolve em situações pela falta ou pelos excessos que nós temos na vida, né? Uhum. E Jesus é o nosso ponto de equilíbrio. Então nós precisamos encontrar Jesus porque é Ele que nos traz para esse centro. Amém. E é Ele que vai nos moldando, né? Então, assim, eu vim para Jesus por uma situação de dor na minha vida, no qual eu não soube lidar. Meu esposo pagou esse preço, mas entrou essa Adriane também, que achava que era ele que precisava. Eu não precisava, porque eu já estava ótima. Tudo tranquilo, né? E na verdade Deus foi me mostrando, né? Foi se mostrando a mim, falando, quebra aqui, faz isso, se acha, né? A dona de tudo, é a última da palavra, é firme, né? Então assim, não que Deus me queira de forma diferente, mas é uma firmeza em amor nele, né? E foi logo que eu me converti, em 3 meses eu fui participar do encontro com Deus também, porque tem um encontro com Deus, né? Maravilha. Que foi numa chácara. Um passo extraordinário, né? Não, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Não conhecia também, então assim, tudo foi muito novo, tudo foi muito rápido para mim. Deus, acho que tinha muita pressa das coisas acontecer. Tudo isso eu tinha 38 anos. Sim. Então assim, Deus falou, bora lá, porque o tempo tá passando e eu vou ter que usar essa mulher ainda, né? Amém. E aí eu fui para esse encontro, e nesse encontro, geralmente, existe o batismo no Espírito Santo, né? As pessoas esperam ele no 3º dia ali. Sim. E eu fui batizada na ministração de libertação. Meio-dia, no 2º dia. Aham. Nossa, maravilha. Que coisa! Hoje eu acho isso tremendo, no dia eu não entendi nada, né? Mas hoje eu vejo o poder e a pressa que Deus tinha na minha vida ali. Gente, eu chorava igual criança, sabe? Assim, Deus também foi rasgando. Porque esse sentimento de alegria e de dor de Deus também começar a te mostrar quem você é. O que Ele está tirando de você. Eu estou tirando, mas eu tenho isso para você. Então, assim, são experiências que as pessoas, só as pessoas para viverem elas, né? E buscarem ter elas. Sim. E uma das coisas que nós precisamos nessa caminhada é essa obediência, porque também tudo que tinha para fazer, tô dentro. Você caminhou para fazer, né? Vamos lá. Tô entendendo direito não, mas é bom? É para fazer? Então vamos fazer. Adriane, você falou tanta coisa legal aí, né? Que de fato é
é uma necessidade, né? Para quem quer, de fato, caminhar com Deus. Você falou sobre procurar uma igreja, procurar uma liderança, ser discipulada, procurar uma célula, fazer o encontro, receber o batismo com o Espírito Santo. Então, tudo isso aí, de fato, te ajudou e me ajuda, e pode ajudar qualquer pessoa que Com esteja certeza. nos assistindo agora, né? Sim. Com certeza esse vídeo vai alcançar muita gente vai se ver no seu testemunho, ou muitas perguntas serão respondidas, né? Através do seu testemunho, da sua história de vida, que a gente está trazendo aqui um resumo, né? Bem resumido. São décadas de história que a gente está tentando trazer aqui, talvez em 30 minutos, não sei, né? Mas, Adriane, me diz aí, você está mais feliz hoje ou você era mais feliz antes de Cristo? No mundo, Que na pergunta, cegueira hein? do mundo, eu era feliz demais. Pensa na pessoa alegre, né? Aham. Mas, meu Deus, quando chegava em casa, como se diz a história, eu falo que, né, o meu vício era a bebida, um dos vícios. Então, por que que acontece o vício? Porque eu precisava beber para me sentir bem. Então, Sim, quando passava ali, eu começava a ficar triste. um Então, eu preciso beber anestésico. de novo. Então, esse é o formato do vício. Eu sempre preciso dele porque é ele que vai me trazer essa sensação de bem-estar. Uhum. E ele começa tudo muito bonitinho, só que depois realmente ele te leva para um buraco que não tem fundo. Aí eu me torno alcoólatra, aí eu já começo a prostituir, eu já Vai começo um a abismo roubar e chamando o aí vai outro, né? aquela coisa toda, né? Então, assim, mas viver em Cristo é algo maravilhoso, porque hoje eu danço, eu brinco, eu pulo, eu me divirto e não preciso de nenhum anestésico na minha vida, né? Eu não preciso da bebida. Eu digo que Jesus, ele tem limite para tudo, tem a hora de dormir, tem a hora de acordar, né? A noite realmente foi feita para dormir Sim. e não para me passar a noite nas baladas, né? Nas danças por aí. Eu tenho, inclusive, hoje, assim, quando eu passo nos lugares que eu vejo essas pessoas, essas mulheres, né? Mulheres tão bonitas, cheias de vida, homens também, pais de famílias, né? Ali naqueles lugares, eu sempre ergo a mão e falo porque o Senhor possa ter misericórdia, porque eu tenho certeza que nesses dias que eu estava por ali, pessoas passaram e ergueram a mão, Sim, sem nem me conhecer. é O Senhor verdade. liberta, transforma, né? Então eu tenho esse olhar para que essas pessoas também possam ser libertas e saírem desses lugares Amém. e restaurarem a sua casa, a sua família, terem um ministério na presença do Senhor e ter realmente uma vida abundante na presença do Senhor. Isso não quer dizer que nós não temos problemas, não temos aflições e não passamos por lutas. Justamente. Não, não existe isso. A gente continua na terra, né? Normal, Igual Jesus falou, no mundo tereis aflições. mas é aquilo que eu falo. Antes eu andava sem Jesus, o diabo não estava nas minhas costas, bora lá, cavalo do cão, para ter uma figura de linguagem Sim, bem entendida aqui. Hoje não. Jesus, ele vem do meu lado e fala, bora, Adriana, é por aqui. Bora, minha filha. é Não, você está conduzindo. errada. Sabe, é me ajeitando. E é no poder da escolha. Antes não, era escrava. É como amarrada mesmo ali, bora, é por aqui. Você vai aqui. Não, quer ir embora? Vai não, vai ficar. Sim. Não, quero beber mais. Não, bebe. Não, quero fazer mais Uma não. prisão, né? Faz. Então, assim, essa é a grande diferença e realmente nós precisamos encontrar esse Deus que nos liberte realmente. Amém. E tem uma passagem que diz que Ele nos escolheu. Isso é tão lindo, né? Porque realmente eu achava que eu tinha Ele. Então eu realmente nunca escolhi Ele. Uhum. Tanto é que eu aceitei Ele brincando. Mas quando eu me deparei com essa passagem, ele diz assim: Eu te escolhi. Gente, que maravilha, que coisa linda. Ele me olhou no meio de uma multidão, porque eu tinha aqueles amigos daquele tempo, daquela turma. Infelizmente, só eu estou aqui. Outros não vieram ainda. Hoje eu tenho pessoas que chegam perto de mim, que estão, e eu falo, elas falam, você ainda está ainda? Eu digo, estou. Quero conhecer esse Deus ainda. Porque eles têm vontade, mas não foram tocados. Eu não sei explicar como é que acontece essas coisas. Mas para que eu estivesse aqui hoje, existiu esse preço de oração, mas o Senhor nos escolhe. Então, assim, é um privilégio, é uma honra nós Sim, é sermos verdade. escolhidos pelo Senhor. Eu tenho minha parentela que ainda não é. Então, como eu oro para que o Senhor possa escolher eles também, para Amém. que possa libertar. É válido lembrar, Adriane, até para as pessoas que nos assistem, né? Conforme o que está escrito em Apocalipse 3:20, né?
Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele comigo, né? É, Deus, ele fala de muitas formas, né? Ele falou com você através de um hino, usou pessoas, usou situações, e com outras pessoas ele também age, né? Então, conforme Apocalipse 3:20, Deus ele bate. Só que algumas pessoas ou não ouvem, ou ouvem e não abrem a porta, né? Então essa precisa ser a nossa intercessão. Senhor, continua batendo, né? E isso é a benevolência do Senhor, né? Senhor, Longanimidade. longanimidade, obrigado. Senhor, continua batendo, continua agindo de alguma forma para que essa pessoa acorde, né? Pois muito bem, que papo maravilhoso, mas eu acredito que a gente está caminhando aí para os finalmentes. Adriane, de acordo com a sua história, a gente conseguiu compreender muita coisa, né? Glória a Deus por isso. Amém. A gente compreendeu aí o canal, a situação que te conduziu a Cristo, a igreja que você iniciou, o processo, né? O esposo, a situação do esposo, a intercessão do esposo, os procedimentos que você viveu dentro da igreja para te ajudar, os benefícios que caminhar com Cristo te trouxe. Agora eu quero finalizar o nosso papo, que está maravilhoso. Eu quero que você deixe uma mensagem. Claro que você já deixou, né? Mas eu quero que você deixe mais uma vez uma mensagem específica para quem está nos assistindo que ainda não caminha com Cristo, para que essa pessoa de fato tenha esse entendimento e ela passe a buscar esse Deus que hoje você serve. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um versículo que eu gosto muito, eu fui impactada com alguns versículos no começo da minha caminhada, porque a Bíblia, ela é realmente um manual de instrução. Ela tem tudo que nós podemos ter. Então, quando eu tenho essa intimidade com a palavra de Deus, eu vou descobrindo como eu posso funcionar e funcionar bem. Então, se eu tenho um conselho, comece a ler a Bíblia, por curiosidade, por questionamentos, mas aquele livro, ele não é somente para ficar aberto, né? Para que a gente realmente possa ler ele. Aí tem aquela situação assim, mas eu não entendo. Não, realmente a gente não entende não. É lendo, caminhando que as coisas vão acontecendo. E tem um versículo que está em Mateus 11:28 que diz: Vinde a mim, como você está, né? Não dessa forma assim, mas vinde a mim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e eu vou trazer alívio para sua alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então aqui tem alguns comandos para nós. Então venha da maneira que está, porque o mundo quer nos enganar que eu primeiro preciso consertar, primeiro eu preciso fazer para que eu venha. Não, Jesus nos chama da maneira que nós estamos. Então venha por brincadeira, venha por curiosidade, venha pela dor, venha pelo amor, mas venha realmente conhecer Jesus. De que forma? Procure uma igreja, procure congregar, procure ter um momento com o Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui. Ouvi falar que o Senhor existe. Toca em mim. Diz que o Senhor escolhe. Toca em mim porque eu quero te conhecer verdadeiramente. Peça a Ele para que você possa ter experiências do jeitinho que você está, da maneira que está acontecendo as coisas. Escute um louvor. Assim como anos atrás eu escutei um louvor e através daquele louvor coisas foram acontecendo na minha vida. E quando situações forem acontecendo, tenha esse coração obediente. Não ache que é coisa da sua imaginação. Pare e comece a obedecer aquilo que o próprio Deus vai fazendo, porque Deus é que faz nas nossas vidas. E é maravilhoso quando nós saímos de uma margem, passamos para outra margem, para vivermos na presença do Senhor. Então esse é o meu convite que está na Bíblia do Senhor. Venha, conheça, aprenda do Senhor, porque é Ele que faz nas nossas vidas. Amém, que mensagem maravilhosa. Povo de Deus, eu acredito que você foi impactado pelo testemunho dessa mulher de Deus. Adriane é uma discípula nossa, caminhamos juntos na Igreja Nova Aliança Sião, aqui de Marabá. Ela é coordenadora da FUNCAD. A FUNCAD é parte dos projetos sociais que o nosso ministério tem, alguns em Imperatriz, como foi citado, as casas de recuperação. E aqui em Marabá nós temos a FUNCAD, que a Adriane é a nossa coordenadora lá, mulher de Deus, de garra.
O arroba da FUNCAD vai estar passando aí para você seguir, conhecer esse projeto que nós cuidamos aqui na cidade. A Adriane também, hoje na nossa igreja, é líder de célula, líder de mulheres e coordenadora de ensino da nossa igreja, é uma parceira. Adriane, muito obrigado. Louva a Deus pela sua vida. Você e a sua família são uma família maravilhosa para mim, para minha esposa, para a nossa igreja. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e te favorecendo em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Povo de Deus, fica com a gente. Fica ligado nas nossas programações da nossa igreja. Nós temos cultos quarta à noite, quarta de milagres. Sábado à noite, culto da Aliança Team Jovem. E no domingo nós temos 3 cultos, 9, 17 e 19h30. Acompanhe a gente pelo Instagram, @Nova Aliança Sião, e fica por dentro de tudo. Deus te abençoe em nome de Jesus.